Fala galerinha, tudo bem? Bom, a gente vai começar agora uma parte das aulas de dinâmica, belezinha? Então essa é a primeira aula, bem inicial, só com os conceitos básicos, para vocês pegarem de boa, tudo bem? Então vamos lá. Primeira parte da dinâmica, qual que é a ideia, né? A dinâmica, ela é a parte da física que ela vai se preocupar em estudar o movimento. Mas o que acontece? Vamos tentar fazer um resuminho básico aqui de como é que a física ela foi sendo, né, desenvolvida. O Galileu, ele é meio que considerado o pai da ciência moderna e tal, principalmente porque o Galileu foi um dos principais caras que conseguiu formalizar o conhecimento físico, o conhecimento científico da física, tá bom? Ele foi um dos primeiros a fazer experimento, um dos caras que começou a criar um método, vamos falar assim, para a gente estudar física. E o Galileu, ele foi o cara que principalmente desenvolveu a cinemática, dentre outras coisas, né? Mas a cinemática, que é uma das primeiras coisas que as pessoas estudam na escola, foi muito influenciada por Galileu, pelo estudo dele do movimento dos corpos em queda, da queda livre, tá bom? Tudo bem que ele usava um plano inclinado, mas as ideias dele ajudaram muito a construção da cinemática. E a cinemática ela tinha uma grande questão. A cinemática ela se preocupava com o movimento, mas ela não era muito de explicar o porquê das coisas, tá? Ela só descrevia o movimento. Então, eu sabia, as perguntas, inclusive nas questões que apareciam para vocês, era determine o tempo de movimento, calcule a distância, ou determine a que horas esse cara vai chegar. Dificilmente apareceria uma pergunta falando sobre o que botou aquele cara em movimento. Ninguém falava, determine isso que fez o corpo se movimentar ou alguma coisa do tipo. Belezinha? Então, a cinemática é uma parte que vai trabalhar com o movimento, mas se preocupando muito com a descrição desse movimento. Agora, por que as coisas se movimentam? O Galileu não foi muito feliz em dizer isso não. Ou melhor, a chegar a essa conclusão. Ele até tinha algumas convicções acerca desse tema, do porquê dos corpos entrarem em movimento, mas ele estava muito carregado ainda por um outro conceito, que era o conceito do ímpeto. O que era essa ideia? O Galileu falava o seguinte, se você pega uma bolinha e lança essa bolinha para frente, a ideia dele era mais ou menos por aí, né? Essa bolinha vai se movimentar até que uma hora esse ímpeto vai acabar, tá bom? E aí quando esse ímpeto acaba, essa bolinha ela vai começar a descer. Então, é claro que não era a única explicação à época, mas era a explicação que vigorava para o movimento, tá bom? Isso gera um monte de erros e a gente vai ver no futuro. Porém, os trabalhos de Galileu foram muito importantes para um cara que veio na sequência dele, que veio logo depois, que foi o Newton. O que o Newton fez para ficar tão famoso? O Newton também se preocupou com o movimento, mas ele se preocupou em explicar o porquê. A parada do Newton era saber por que os caras entram em movimento, por que os corpos caem. O Galileu meio que falou como as coisas caem, falando sobre a gravidade, a queda livre. O Newton estava se preocupando com o porquê, o que faz um corpo entrar em movimento, tá bom? E é aqui que o Newton vai mandar muito bem, porque ele vai, digamos, ficar preso, não preso, né? Mas ele vai utilizar como base um conceito que é o conceito de força. E esse conceito de força conseguiu explicar muita coisa pra gente. É o que a gente vai ver agora, belezinha? Então vamos lá. Os conceitos iniciais da dinâmica, quais são? Primeiro conceito de inércia. Isso aqui já estava um pouco presente naquela ideia do ímpeto que eu estava falando. Mas o Newton consegue formalizar isso bem melhor. O que é inércia, galera? Inércia é o seguinte, olha para qualquer objeto que está aí onde você está assistindo essa aula agora. Pode ser qualquer objeto, pode ser o computador, a mesa, a caneta, qualquer coisa. Existe alguma possibilidade desse objeto sair correndo sozinho, ou seja, ele se movimentar sozinho? Não existe. A velocidade desse objeto, provavelmente nesse momento, vai ser zero. E ela vai continuar sendo zero, a não ser que alguém chegue ali e mexa com ele. É isso que fala a inércia. A inércia vai dizer que todo o corpo tem uma certa preguicinha, de forma que ele não consegue mudar sua velocidade sozinho. A velocidade do corpo se mantém a mesma, a não ser que alguém chegue lá
e mexa com ele. Isso aí a gente fala daqui a pouco. Por enquanto, eu quero que você pense na inércia como sendo essa capacidade que os corpos têm de conservar a sua velocidade. Tem uma série de exemplos de inércia. Já deve ter ouvido falar do cara que pisa no freio e você é lançado para frente no ônibus e coisas do tipo. A ideia é conservar a velocidade, não é que você é lançado, é que o ônibus freou e você continuou com a velocidade que você estava antes. Tudo bem? Mais à frente a gente fala um pouco mais sobre a inércia. Segundo conceito importante, conceito de massa. O que é a massa, queridos? Pessoal, imagina um corpo. Para eu colocar esse corpo em movimento, ou melhor, para eu mudar a velocidade desse corpo, eu vou precisar mexer com ele, tá bom? Agora, se esse corpo for mais pesado, ficar mais fácil ou mais difícil de alterar a velocidade dele? Mais difícil. Então se liga, a massa, ela nada mais é do que uma medida daquilo que a gente chamou de inércia, tá bom? Então, massa para a física clássica é quantidade de inércia do corpo. Quanto mais massivo for o corpo, mais inércia ele tem, mais ele vai conservar a sua velocidade. Essa que é a ideia. Tudo bem? Unidade de massa que a gente usa no sistema internacional é o quilograma, que se escreve com K, ou desculpa, se escreve com QU, mas o símbolo é o K, com o Gzinho, tá bom? E a última grandeza que é muito importante para a gente é a força. O que é a força, pessoal? Força é o que modifica a velocidade de alguém. Ou seja, a força é quem gera uma aceleração, tá bom? Então, toda vez não, né? Mas quando alguém faz uma força sobre outro alguém, aí a velocidade desse cara pode mudar. Ou seja, se mudar a velocidade, vai ter uma aceleração ali. Outra coisa que pode acontecer quando alguém faz força é uma deformação. Sei lá, dá um soco na parede, a parede quebra. Ou se eu estico, se eu puxo uma mola, ela estica. Essas molas estão sendo deformadas. Como Newton foi o cara que usou o conceito de força para explicar as coisas, ele foi homenageado. E a unidade de força ganhou o nome dele. Então, quando a gente falar em força, unidade é um N maiúsculo, que está mal desenhado aqui, mas vai dar para vocês entenderem. A unidade de força é o Newton, belezinha? N maiúsculo. Tranquilão? Show de bola? Então vamos ver algumas forças, pessoal. A primeira força, ela começa com o problema da queda dos corpos. E a gente chama essa força de força-peso. A propriedade é simples. Se eu pego aqui, por exemplo, meu celular. Se eu abandonar meu celular, ele vai cair. Todo mundo sabe disso, beleza? Mas a pergunta é, o meu celular, ele consegue modificar a sua velocidade sozinho? Não consegue, porque ele tem inércia. Então, se eu abandono meu celular e a velocidade dele muda, porque ele estava parado na minha mão, quando eu abandonei ele entrou em movimento. Então, se a velocidade dele muda, é porque alguém fez uma força nele. É isso que o Newton vai explicar. Quem pode estar fazendo a força no celular, puxando ele para baixo? Pensa, né? Qual é o único corpo que poderia estar exercendo essa força no celular? Mas pensa bem, porque não é só o celular que sofre essa força, porque tudo cai. Se eu pegar a caneta e soltar, ela vai cair. Se eu pular, eu vou cair. Qualquer coisa ao redor da Terra cai. Então, qualquer coisa ao redor da Terra sofre essa força, que é sempre para onde? Para baixo. Pô, só pode ser a Terra que está exercendo essa força. Então, essa foi a primeira grande sacada do Newton. A Terra, ela exerce uma força nos corpos para baixo, ou seja, para o seu centro. E essa força o Newton chamou de força-peso. Tranquilinho? Então, o que é a força-peso, pessoal? Muito cuidado. Primeiro, porque peso é diferente de massa. No nosso cotidiano, a gente usa como se fossem sinônimos, mas eles são coisas diferentes. Peso é uma força. Massa é a quantidade de inércia do corpo. São coisas bem diferentes. Belezinha? Então, peso é a força que a Terra faz nos corpos. A gente está acostumado a falar assim, o meu peso. Não é o meu peso. É a força, peso que a Terra faz sobre mim. A minha massa, que é a minha quantidade de inércia. Agora, o meu peso, não. Tá dando para entender qual é a diferença? Então, quando falar em peso, pensa sempre que é uma terra que está exercendo sobre você. E massa, não. Massa é uma coisa do seu corpo, porque é a quantidade de inércia que ele tem. Tudo bem? Inclusive, galera, a gente consegue calcular essa força-peso. A força-peso, ela é sempre o produto da massa pela aceleração da gravidade no local.
Belezinha? Essa aceleração da gravidade vocês já viram lá com Galileu, que ela vale aproximadamente, né, 9,8 ou 10, dependendo aí de quão grosseira for a aproximação da questão, belezinha? E m é a massa do corpo. Então, olha só, uma coisa que é muito importante é porque forças são grandezas vetoriais. Então, a gente precisa saber desenhar. Como é que eu desenho a força-peso? Sempre para baixo. Tranquilo? Segunda força. O Newton começou a pensar um pouco mais, né? Então, vamos lá. Peguei aqui esse livro, tudo bem? Acho que dá para vocês verem aí. Dá? Dá. Vou botar para cá. Se eu botar o remedinho aqui, ó, em cima do livro, opa, para cá. Esse remédio não vai cair. Por que ele não cai? Se eu tirar o livro e abandonar, ele vai cair. Mas se eu boto o livro aqui, ele não cai. Será que a Terra deixou de puxar ele para baixo? Não deixou. Mas se tem alguém puxando ele para baixo e ele não vai para baixo, quer dizer que deve ter alguém empurrando ele para onde? Para cima. Quem é que está empurrando ele para cima? O livro. Mas ele só empurra para cima quando ele está encostado, porque se não tiver encostado, ó, ele cai. Então o que o Newton falou? Pô, deve ter uma outra força que surge quando a gente tem corpos em contato. E aí ele resolveu dar o nome para essa força de força normal, que é a força que vai surgir quando os corpos estão encostados. Tudo bem? Então, ó, toda vez que eu tenho superfície de contato, surge uma força normal. Ela é sempre perpendicular à superfície. Como assim? Se eu encostar embaixo, ela está para cima. Se eu encostar do lado direito, ela vai para a esquerda. Se eu encostar na esquerda, ela vai para a direita. Já é? Se eu tiver dois contatos, ó, como é o caso aqui, ó, eu vou ter duas forças normais. Vou desenhar outra de outra cor. Sempre perpendicular à superfície de contato. Tranquilinho? A normal não tem uma fórmula igual o peso tem, mas a gente consegue calcular de outras formas, tá bom? Depois eu dou um exemplo para vocês de como é que a gente pode calcular essa normal. Terceira força, força de tração. Se eu pego um cara e penduro por um fio, ele também não cai. Então esse fio faz uma força no corpo, que chama tração. Belezinha? Isso é curioso, porque a força de tração ela sempre atua em todo o fio, tá? Então, ao mesmo tempo que o fio puxa o corpo para cima, o fio puxa o teto para baixo. E essa força aqui, ó, sendo o fio ideal, vai ter o mesmo valor da outra. Tudo bem? Também não tem um jeito de calcular. O que é importante que vocês saibam? Ela sempre está na direção do fio. E ela só aparece quando o fio está esticado. Se o fio não estiver esticado, não vai ter força de tração. Belezinha? Vou escrever aqui o da normal, que eu não coloquei. A normal, ela é perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície. Tranquilo? A outra coisa importante que eu deixei passar da normal é o seguinte, sempre a normal, ela sempre aparece em pares, né? Porque assim, ó, o bloco branco está encostado no chão, mas o chão está encostado no bloco branco. Então, no chão, eu teria uma normal para baixo. Belezinha? A mesma coisa aqui, ó. No chão, eu teria uma normal para baixo, na parede, eu teria uma normal para lá. Tudo bem? Porque um corpo sempre está encostado no outro. Dúvidas até aí, galera? Quarta e última força, por enquanto, é a força elástica, que vai surgir quando você tiver ou uma mola ou uma superfície que se deforma. A ideia aqui também é simples, ó. Imagina que eu tenho uma molinha com um bloco. Se você meter a mão aqui no bloco, deixa eu desenhar a tua mão aqui, ó, e puxar esse bloco para lá, aqui, ó, tua mão. O bloco está em repouso, mas se você soltar, ele vai voltar. Necessariamente ele vai voltar. Significa que ele está sofrendo uma força, porque a velocidade dele está mudando. Essa força chama força elástica, beleza? Não acontece só se você esticar a mola, mas se você comprimir também vai acontecer a mesma coisa. Essa força depende da deformação, que a gente chama de X. Quanto mais você estica, maior vai ser a força puxando de volta, tá bom? Então, na hora de calcular, a gente calcula assim, ó. A força é uma constante que depende da mola, esse valor dessa constante K, vezes a deformação. Essa fórmula é conhecida, deixa eu diminuir um pouquinho a letra para conseguir
a beira aqui, ó. Essa fórmula é conhecida como lei de Hooke. Hooke não é esse que você está pensando, não é o verde, nem o Luciano, mas ele foi um cientista bem famoso, que era muito bom fazer experimentos, tá? Ele percebeu que a força era proporcional à deformação. Inclusive esse gráficozinho ele é bem famosinho também, tá bom? Quando aparecer esse gráfico aí, tá falando da lei de Hooke com certeza, de que a força elástica é proporcional à nossa deformação, tá bom? O Hooke teve uma briga bem grande, bem feia com o Newton, mas isso aí é assunto para outra hora. Tudo bem? Então, galera, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta e fala mais um pouquinho de dinâmica. Ó, vou dar um zoom para quem quiser copiar ou tirar foto, ou tirar print, fazer agora. Deixa eu jogar um pouquinho para cá para ficar melhor para vocês verem. Foi? Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Até a próxima.